Olá, tudo bem com vocês? Iniciamos agora o nosso programa número 73 deste estudo Refletindo Kardec, que trazemos sempre com o apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. O texto que nós vamos estudar hoje, ainda da Gênese, em que Kardec continua falando sobre os fluidos, é um pouco mais longo do que nós costumamos ler, mas necessário para nós compreendermos a respeito desse ponto que Allan Kardec vai tratar com relação aos fluidos ou ao ambiente que se forma ao redor da Terra. E talvez isso ajude a gente a começar a entender o que seja esta região que, se você estuda a doutrina espírita, se você acompanha alguma informação sobre a doutrina espírita mais atual, após Kardec, já deve ter ouvido falar sobre o umbral, sobre regiões inferiores da vida espiritual. E Kardec, aqui nesse ponto, começa a falar sobre a constituição dessas regiões, tratando sobre a sua formação, sobre os fluidos que estão presentes nesse ambiente. Então o texto diz assim: a camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Não são homogêneos esses fluidos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares que lhe formam a base, porém mais ou menos alteradas. Mais adiante, os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispíritos, porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. Resulta disso esse fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Por isso, em todos são os mesmos os efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que diferem em tudo ao que respeita ao perispírito. Também resulta que o envoltório perispíritico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio. Vamos lá. Kardec traz nesta passagem, nesse item 10, informações muito interessantes. Primeiro, ele nos dá a entender de que ao redor do nosso planeta há várias camadas de fluidos e que ele nos exemplifica para entendermos como as camadas da atmosfera. Então, aqui, junto à superfície do planeta, a camada da atmosfera é muito mais pesada, muito mais carregada de moléculas, de componentes que muitas vezes podem ser até um tanto quanto tóxicos. À medida que vamos subindo, se isso fosse possível para nós numa condição sem o uso de equipamentos, é claro que o corpo humano não resiste, mas à medida que fôssemos subindo, nós iríamos percebendo que essa atmosfera se tornaria mais suave, menos carregada desses elementos. Mas ele coloca uma característica. O fato de ser uma atmosfera ao redor do planeta ou bem acima, já numa das camadas bem superiores, há aí apenas uma diferença de
densidade, mas o elemento que as forma é o mesmo. Então, o fluido cósmico ele está presente em todas as camadas que envolvem o nosso planeta e em todos os planetas também. Estamos aqui tratando especificamente do nosso planeta Terra. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda questão que ele coloca é que espíritos encarnados e desencarnados que habitam essas regiões, então veja, encarnados habitando a crosta terrestre, desencarnados habitando o mundo espiritual, ok? Kardec deixa isso bem claro. Estes encarnados ou desencarnados formam o seu perispírito a partir desses fluidos e de acordo com a camada em que se encontram. Então, nos dá a concluir de que espíritos ainda presos à matéria, desencarnados, mas presos à nossa condição terrena, terão um perispírito ainda muito grosseiro, muito similar ao que tinham quando encarnados. Espíritos superiores, e aí a frase vem até ao encontro dessa condição, habitam regiões superiores, aonde a atmosfera é mais suave, aonde imaginamos, né, seja muito mais tranquila e muito mais fácil de locomoção, etc., espíritos superiores habitam essas regiões e têm, por sua vez, um perispírito formado por elementos muito mais suaves, muito mais sutis. Aí Kardec vai dizer o seguinte: quando nós percebemos a diferença de perispírito entre os inferiores, que somos nós, e os superiores, o mesmo não se dá quando estes superiores vêm a encarnar no nosso planeta. O que isso significa? Quando Jesus Cristo encarnou entre nós para nos trazer um exemplo, para nos ensinar o Evangelho, o seu perispírito era infinitamente mais evoluído, mais suave do que o nosso. Porém, o seu corpo físico era exatamente igual ao nosso, porque ele estava na mesma condição de materialidade que nós estávamos. Então, quando ele retorna à vida espiritual, ele retorna na sua condição perispiritual pura. Mas quando ele encarna, o corpo material de que ele se reveste é similar ao nosso corpo físico, material. E aí Kardec vai dizer que a partir desta condição de nós compreendermos a divisão entre essas camadas que formam a Terra, serve para nós entendermos que, de alguma forma, o espírito se identifica com aquele meio porque é o meio que ele sente. Se você, por exemplo, não... vamos tomar um exemplo bastante simples. Uma pessoa que não fume, um não fumante, e ele entrar num ambiente em que há algumas pessoas fumando, às vezes até uma pessoa fumando, ele já irá perceber, sentir o cheiro daquele cigarro e talvez ele incomode. A um fumante que entre num lugar em que haja uma ou mais pessoas fumando, ele também sentirá o aroma, mas não irá se incomodar com isso. Talvez até seja aprazível para ele estar nesse ambiente ao qual ele está acostumado. Assim, nós podemos dizer que ao sairmos do nosso corpo físico, retornarmos ao mundo espiritual, ou seja, desencarnando, nós estaremos identificados com o ambiente espiritual, com a atmosfera espiritual, de acordo com a nossa condição evolutiva. Se o nosso perispírito ainda é muito grosseiro, se ainda estamos cheios de muitas imperfeições, estaremos, de certa forma, presos ou mais à vontade em ambientes que sejam propícios a esse convívio nosso com semelhantes. Espíritos que tenham a mesma condição perispiritual nossa, que respirem o mesmo ambiente espiritual que nós, né? Essa atmosfera espiritual. E esses fluidos que estarão presentes nesse ambiente, por certo, serão questões, serão situações que nós estaremos tranquilos. E que talvez espíritos superiores, ao descerem a essas regiões, se sentirão um pouco mais
constrangidos com relação à respiração, etc. Se você acompanha a série André Luiz, e aqui eu faço apenas um parêntese, porque nosso objetivo é estudar Kardec, mas Kardec deixa bem claro que o que viesse pós a essa condição das obras básicas e que não fosse de encontro a esses princípios do Espiritismo seria válido para nós encontramos nas obras de André Luiz que eles relatam que os espíritos superiores, quando vêm aos planos inferiores, as regiões, por exemplo, chamadas regiões umbralinas, regiões mais pesadas, eles precisam se adaptar, eles sentem uma certa dificuldade na sua locomoção, na sua ambientação. Eles precisam se acomodar a isso. Isso significa que espíritos numa condição superior habitam e respiram uma atmosfera fluídica muito mais elevada, mais pura. E quando precisam entrar naquele ambiente mais pesado, acabam por sofrer um certo constrangimento. É o típico exemplo de você estar com um ambiente totalmente limpo, totalmente puro, e entrar num lugar em que há pessoas fumando, ou que há muita poeira, ou que há pessoas que se incomodam com perfume, com aroma, algo do qual você não está habituado, não está acostumado, aquilo lhe faz mal. Acaba por lhe asfixiar e você se sente mal naquele ambiente. Se for algo que você esteja acostumado, que faça parte da sua rotina, você estará estabilizado. Podemos compreender assim que a vivência do espírito nesse mundo espiritual que envolve o globo terrestre está, então, muito ligado à sua condição evolutiva. Porque um espírito mais evoluído terá um perispírito mais evoluído também, mais leve. Um espírito menos evoluído terá um perispírito muito mais pesado. E por isso Kardec vai dizer que se forma o perispírito a partir da constituição desse mundo em que ele habita. Estamos tomando por base a Terra, que é um mundo de provas e expiações. Um espírito que habite um mundo superior, vamos dizer, dentro do nosso sistema solar, Júpiter, o Saturno, que são mundos superiores, nestes mundos a atmosfera fluídica é muito mais leve. Então, o espírito de lá terá uma condição do seu perispírito muito mais leve do que a nossa. E se vier ao nosso mundo, enfrentará uma dificuldade de adaptação, com certeza. Ao passo que nós, Kardec vai fazer essa referência, se formos até esses mundos superiores, até esses planos mais superiores, não estaremos bem, podemos até... ele compara como aquele que recebe uma grande carga de luz e não se sente à vontade. Convido a você a fazer leitura desses capítulos, tá aqui, a gente vai deixar a referência bem certinha para você fazer a leitura e estudar junto conosco. Colocar a tua opinião, colocar alguma pergunta, algum questionamento, qualquer questão que você deseje para aprimorar o nosso estudo, porque esse estudo é de todos nós. Poderíamos dizer que o que faz com que nós venhamos habitar, após a desencarnação, uma atmosfera mais suave, um ambiente mais elevado, ou uma atmosfera mais pesada, um ambiente mais pesado, e até mesmo ficarmos presos à atmosfera terrena, ao globo terrestre, seria tão somente a condição do nosso perispírito? Ou teria algum outro fator que vá influenciar nesse comportamento após a nossa desencarnação? Aguardo você na próxima semana para nós darmos continuidade ao estudo dos fluidos, da nossa condição espiritual e aprendermos junto com as lições de Allan Kardec. Que Jesus abençoe o seu lar, sua família, que traga muita luz para você nesta semana e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!